Daí, pessoas, estamos aqui em 1746. Esse episódio vai ser bem corrido, digamos, eu não sei porquê. Acho que foi que eu fiz algumas time-lapse aí a gente conseguiu fazer num tempo bom. Fiz vários anos, né, num episódio só, coisa que normalmente não é feito. Faço aí 3, 4 anos no máximo, mas dessa vez a gente conseguiu fazer mais anos. Que tem time-lapse aí, inclusive no final tem time-lapse comprido. Então foram vários anos aí. Ó, várias casinhas, por isso que vai ter aí umas aceleração aí para eu mostrar a evolução, né, das construções. Porque dado o momento, né, quem já assistiu até aqui, eu também não tenho nem muito o que ficar falando, né? Mais conversa mesmo, porque o que vocês tinham que pegar, já pegaram. Né? Claro que tem muitos detalhes e eu vou tentar passando ao longo das gameplays. Até porque tem coisa que não tem nesse mapa, que tem em outros, e aí eu vou fazendo, né? Vou falando o que vai ser preciso falar, explicar aí pra vocês. Vou caçando aqui onde que pode precisar de água. Ó, entre os campos também é bom ter. E daí as menininhas tem que ir pegar água no balde lá e levar pro campo. E é tão pequenininho que eu não consigo nem enxergar. Ali já eu tô tentando a cada 4 casas fazer um poço. E como também precisa para construção, precisa fazer esse poço antes da casinha, que daí já é melhor para na hora de construir já ter tudo pertinho, né? Aí vocês veem se tem o Thatchery tá muito longe, se o Clay Pit tá muito longe. Se tá, normalmente a gente coloca só um Clay Pit de início e depois aonde tiver que fazer aquele Brickworks. Ou o Pottery, né, que é o para argila, que é aqueles potes de argila que eles fazem. Então, são nessas 3 ocasiões e às vezes a gente não percebe que o Clay Pit disponível está do outro lado do mapa e realmente eles veem que tem que trazer. Daí você vê aqueles baldinhos, né, lá longe. Outra coisa é esses chicken aqui que eu vou ver se realmente tá tudo funcionando, né? Às vezes morre, falta comida por questão de logística mesmo, né? Falta comida e daí eu tenho que ir de um galinheiro pro outro a comida. Pelo menos isso, né? De um galinheiro pro outro dá. Agora, de uma casa de vaca, de porco ou ovelha não dá. Que deveria poder, né? Colocar de uma fazenda para outra, tem como passar um oxen de uma para outra, né? Daí é melhor. Mas toda vez que você cria uma nova casa de gado, ou ovelha ou porco, tem que comprar novos. Daí você compra lá 2, 3 fêmeas, 1 ou 2 machos já dão conta. Logo vai ter daí bastante. Principalmente porco, né? Que é bem rapidinho. Aí ovelha é um pouco mais demorado. E é normal ter 1 ou 2 ovelhas macho para um monte de fêmea. Daí quando você tiver com o teu velhinho lá, aí você manda abater ele, que daí logo nasce um macho para substituir ele. Porque se ele estiver velhinho, ele também já não reproduz. Então, beirando aí 10 anos, ele já, eu acho que já não é dado como procriação, né? Não é macho para reprodução. Porco, a mesma coisa, né? Não sei quantos anos o porco consegue viver, porque a gente sempre abate antes, né?
perto de 1 ano, é bom já bater. Se puder ter mais que isso, às vezes, aí também pode ser, não tem problema, porque daí tem aquele talo, né? O talo é usado para algumas coisas e só quando o porco já é maiorzinho. E daí quanto maior, mais banha ele vai ter, né? Que são aquelas últimas construções na produção ali, né? Que usa. Fazer bastante cervejaria, principalmente, não destilaria. Cervejaria. Fazer mais cervejaria do que destilaria. Até agora eu tenho feito sempre uma do lado da outra. Então, sempre tem o mesmo número, mas dá pra fazer mais cervejaria. Que daí usa o hop, que é muito hop que tem. Eu fiz 3 e já estão lotados. 3 hop yard e estão tudo lotado. Então, ó, a Lime tá quebrando um galho, hein? Porque a gente não, às vezes não tem como ter tanta produção de sheepskin. Então a gente consegue comprar roupa, consegue comprar sheepskin com o dinheiro do Lime. Fora, né, claro, o charcoal, né, eu sempre esqueço, carvão, né, eu sempre esqueço o português. E aí, algumas coisas que a gente vende, a gente tem que equilibrar, né, conseguir vender o mesmo tanto que compra. Aí a gente consegue, ó, que nem nesse mapa não tem stone, então também é outro gasto que a gente tem que ter, e não é sempre que tem o stone. Então, de tempo em tempo aí a gente tem que estar comprando, mesmo que não vá usar naquele momento, apesar que a gente tá usando, né, pra fazer as cervejarias, mas mesmo que não esteja usando, vai comprando de pouquinho pra fazer um estoque, porque às vezes fica um tempão, às vezes anos sem ninguém oferecer. Aí você tem que, as coisas que você mais precisa, dependendo do mapa, né? Você tem já que saber que cidades oferecem aquilo que você não tem, para na hora da necessidade eles você pode ir lá até a cidade deles, né, se for o caso. Aí eu vou fazer aqui 22 árvores, mas não tenho o que fazer. Eu não quero fazer coisa longe, porque daí até eles terminarem de fazer uma construção longe, né? Até fazer mais pontes por aí. Dar uma olhada, né? Uma investigada o que fica mais longe, daí pra gente fazer a ponte e diminuir essa distância para ter uma cidade totalmente interligada, né? Senão fica uns bairros mais afastados e é justamente lá que tem falta de alimento para os animais e aí acabam morrendo bicho. Ó, ali é o que tá acontecendo, né? Apesar que tá do lado da fazenda, eu não sei. Por enquanto a gente tá meio ruim de comida, por isso que eu não vou fazer muita criação de porco, porque a comida vai, porque usa o alimento tanto da fazenda quanto principalmente, né, do pomar aí da galera, né, dos cidadãos aí. E aí acaba faltando comida para eles e para os porcos. Então vou fazer só um porco ou no máximo 2 quando eu já tiver bastante gente. Eu não sei, essa cidade é até uns 1.500 habitantes ou um pouco mais, não sei. Eu vou tentar equilibrar. Esse que é o negócio, quanto mais gente tem na cidade, parece que a gente não ter muito controle do tanto de gente que falta no serviço, que não tem como preencher tantas vagas. Então é muita fazenda, é muita gente que às vezes em temporada, né, uns 20, mais de 20 pessoas que podem ser se ocupar na fazenda, né?
e aí acaba abrindo muita vaga que eu não consigo preencher. Por mais que eu faça mais casas, fica sempre essa falta de pessoas, né? Então, a grande maioria das eu vejo ali no negócio que eu tenho ali em cima, né? Da fila de construções. A maioria é só casa. Ou alguma coisa alimentícia que tem ali, né? Então, fica complicado para mim. Eu vou ter que fazer muito mais casas do que eu imaginava. Para eu ter ali um pouquinho de sapato, de outras coisas que não seja nada alimentício, né? Aquelas indústrias ali têxtil e tal, o pottery, etc., o ashery, aquelas últimas construções lá, aquelas últimas 4 construções que não são de comida, e também o questão ali de têxtil. Fora isso, é praticamente nesse mapa, né, só, e o Lime, né, fora isso é só indústria alimentícia, e mesmo assim tá faltando gente e tá faltando comida. Eu não sei até quantos habitantes eu vou conseguir fazer para conseguir equilibrar esse tanto de demandas que tem, né? Daí, claro, quanto mais habitantes, mais demanda vai ter, uma grande escala, né? Vai ter que ter aí 3, 4 fazendas. Mas eu vou tentar equilibrar até 2, no máximo aí 2.000 habitantes, eu vou tentar fazer de modo que equilibre, né? Daí eu vejo lá, eu não vou fazer muita coisa assim, pottery, vou fazer só um, as outras coisas vou fazer só um. O ashery que demanda mais, acho que eu vou fazer 2, para dar conta de toda a demanda que as outras 3 construções precisam da matéria-prima do ashery. Então, que é ali cinzas, que daí mistura com não sei o que, e é só questão ali de equilibrar o tanto de gente, mas é pouquinha gente que eu preciso nesses aí. Então, eu não sei por que tá essa discrepância de habitantes, né? Quanto mais o tempo passa, mais gente também eu coloco na construção civil, porque casa vai rapidinho, mas um apartamento, né, aqueles predinhos, tem que ter muita gente, porque senão não termina de construir nunca. E daí, se eu quero fazer alguns predinhos, eu preciso de ter bastante gente na construção, porque senão a população não cresce. Aí eu fico estagnada, né? Porque esse é o parâmetro aí, né? Os anos vão passando, a gente tem que ir de acordo com os anos aumentando a população, senão não faz sentido, né? A gente ficar jogando tanto tempo sem crescer a população. Então eu faço disso uma prioridade. E aí a gente vai vendo, né? Quanto que a gente precisa, porque daí a cada 30 casas tem que ter um granary, tem que ter um chicken coop, tem que ter aí deixa eu ver, uns 4 ou 5, no mínimo 4 ou 5 barraquinhas. Aí, nossa, é gente. Digamos, metade da população fica no bairro e metade vai pra fazenda, vai para as outras coisas, né? Então, eu vou ver aí o que a gente consegue fazer, né? Pra equilibrar, porque tá aí, às vezes, 80 pessoas faltando, né? Na mão de obra. É bastante coisa. Varia, né? Se é inverno, não tanto. Quando é temporada, é umas 80 pessoas que tá faltando. É bastante coisa. Aqui eu vou colocar o lime, que até agora a gente só tinha extraído, né? Daí agora que eu queria fazer as outras coisas que precisa do lime, que eles acho que assam, né? A pedra e pra ela ficar quebradiça, aquela coisa toda. E daí eu vou ter que ter aquele
lime kiln, esse aqui, que vai pedra pra dedéu, né? 2.500 praticamente de pedra. E daí eu vou tentar colocar assim o máximo de gente aqui, pra daí o que eu não fizer eu vou vender, que é um bom preço esse aqui, né? Porque é uma trabalheira grande. Daí quanto mais complicado que é de fazer a produção, melhor eu ganho, né? Na hora de vender. Então, eu vou pegar, eu acho que eu vou até ter que ter mais um estoque, que é aquele pequenininho ali. Mais um estoque de lime. Aí se tiver bom e se tiver demanda, né? Porque não adianta também eu querer vender e não ter demanda, não ter a quem compre. Se tiver bastante demanda, daí eu faço mais uma produção de lime, mas extração eu só vou deixar uma ali. E o bom é que nesse mapa o lime é infinito. Então é uma dica aí que o jogo dá, que nesse mapa, como você não tem stone, não tem iron ore, você tem que pelo menos vender o limestone, né? Ou bruto, ou de preferência o lime já, né? Ele já trabalhado, para você poder ganhar mais dinheiro. Mas claro, não vamos fazer isso prioridade, porque a gente precisa de muito mais coisas para fazer. E às vezes vender a pedra bruta é melhor do que nada, né? Porque eu prefiro ser autossuficiente em comida, em outras mil coisas, e não ficar me prendendo a dinheiro, porque daí no final das contas eu vou ter dinheiro e não vou ter vou ficar tendo que depender dos outros, e daí no inverno eu não vou ter comida suficiente, esse tipo de coisa, tá? Então é melhor não, o máximo que você puder fazer para não depender dos outros, por mais que seja melhor financeiramente vender o lime do que ter uma fazenda a mais, digamos, é melhor de prioridade a ser autossuficiente. Mas o inverno se passou. Você vê como é rapidinho quando tem esses time-lapse aqui, essas acelerações, que chega a ser 60 vezes, que ali tá 12, né? A aceleração máxima ali consegue ser 12 vezes o tempo normal, mais os 5 da edição, já são 60. Mas tem algumas vezes que é tão grande o time-lapse, assim, começa a fazer ali 8 casas, 12 casas, e aí eu coloco 10 vezes, para ser bem rapidinho mesmo, para também ficar mais dinâmico, né? Ter mais progresso, né? Em cada capítulo, né? Cada episódio. Ó, só as 12 vezes que eu coloquei aqui agora, parece até que não tá acelerado, mas tá ali no máximo. E mesmo assim, ó, as destilarias, como é caro de fazer uma destilaria, e a gente precisa de bastante, porque a gente, se não tiver, aí não vem gente morar na nossa cidade, porque daí não vai ter taverna suficiente. A cada 400 habitantes tem que ter uma taverna funcional, e ela só se torna funcional se ela tiver continuamente bebida sendo ofertada, né? Então, a gente ter bebida suficiente é de suma importância. Daí, claro, se sobrar, que eu acho que não sobra, eu nunca vi sobrar, aí você pode vender. Claro que um pouquinho sempre você pode deixar ali no trading dock ou trading post, né? Mas não faça disso uma prioridade. Ó, tá precisando ali de... Não veio gente morar nas minhas casinhas que eu tô construindo, porque não tem
orquila suficiente. Aí tem aquele mead, que é uma bebida que a gente não produz, mas a gente pode comprar de outra cidade. Então tem orquila também sendo vendida. Então eu acho que nunca vi cerveja sendo vendida, não lembro. Se tem, é muito raramente que tem cerveja para vender. Então é mais a questão ali da destilaria, né? Orquila sendo vendida. Então, se tiver precisando, dá para comprar. Só que é uma coisa mais cara e vai rápido. Então, não é tão legal a gente ficar dependendo de bebida de fora, né? Começar aqui uma fazenda, não tem espaço para nada, né? Aí faço 3 campinhos ali e pau na máquina para os carinha do forestry tirar o quanto antes, né, as árvores, para a gente poder abrir mais campos, né. Por enquanto eles estão pegando pouco lime, mas mais para frente eles vão precisar de bastante. Aí a gente vai conseguir vender bem. Tira mais de 1.000 aí, cada vez que compra. Sapato, roupa também. Chega uma hora que pedem bastante. Nessa cidade eu sei que eu vou tentar mudar isso, né? Mas por enquanto a gente tem só uma casa de animal de cada, né? Fora que eu tenho alguns galinheiros, mas de animais grandes eu só tenho um de cada por enquanto. Então, questão de roupa que tá aparecendo ali, ó, roupa escurinha, que é a roupa de frio, a gente vai ter que comprar de vez em quando, porque a gente não tem tanta sheepskin, que é o couro da ovelha. Acho que é o couro, mas não pelado, né? O couro, aquela lãzinha peludinha, né? Que faz a roupa, que não é esse leader ali, esse marronzinho que sempre tem. O sheepskin é uma branquinha que não é sempre que tem, não é toda cidade que oferece. Aí, quando a gente ainda depende disso, é complicado. Daí o povo vai embora, fica assim um monte de gente, generalizado ali o negócio, com falta de roupa. E o povo vai embora. Então vamos tentar, logo que possível, ter mais. Ela tá indo embora. Aquele ali tava precisando de sapato. Comprei couro agora. Vamos fazer mais sapato pra galera. Outra coisa também é questão de oferta, né? Aqui, ó, tem sapato para vender. Se a gente clica ali em cima e aparece sapato, é porque tem sapato em estoque na cidade. Então pode ser lá, né, no próprio sapateiro. E aí, como eu não tenho barraquinha por perto ofertando, fica retido lá e se chegar em 500 a menina para de trabalhar. Então fica de olho também, senão você perde dinheiro. E é uma coisa que às vezes você não vai ter controle de saber quanto tempo que a menina tá ali parada. Então vocês têm que sempre estar vendendo para escoar, né? E aí você vai vendo se tem ou não, né? Pega ali, clica ali naquelezinho da casinha ali no menu, do lado do mapa, e coloca aparecer market local market, que daí aparece igual eu tô fazendo aqui. Sempre aparece em todas as barraquinhas o que está sendo ofertado, que nem ali, peixe fresco, uma tem 67 e outra tem 0. E assim vai. Ó, madeira tá 100, agora foi. Tem vagem ali, eu acho. Tá faltando. Frango também tá faltando ali naquele local, naquele momento. Mas tem frango ali por ali, né? Não deixo faltar cada quadra ou 2 quadras que eu faço, eu sempre faço um galinheiro
não deixar faltar a proteína. E é uma coisa barata, né? Pouquinho de alimento já alimenta um ano as galinhas. E o bom que eu vou ter que pegar esse costume, né? Que eu já percebi. Mais ovelhas. Construir ovelhas de vez em quando aí, cada fazenda ter uma ou duas ovelhas perto. Porque as ovelhas dão esse sheepskin, né? Que a galera toda precisa de vestimenta no inverno. E também dá a carne, então tá valendo, né? O porco dá só a carne, só que dá bem mais do que a ovelha, né? Tem uma saída bem maior de porco. Em um aninho ele já tá pronto pro abate. Já a ovelha não, você mantém ela ali igual a vaca. Mantém ela mais tempo, alguns anos, 5, 6, até 7 anos aí eu creio que seja de bom uso, né? Aí vai, acho que eu já perguntei pro ChatGPT, acho que até 7 anos eles se reproduzem, mais que isso eu acho que não. E aí chegou a 7 anos e já vai para abate. Mas creio que seja já configurado para isso. Então se você tem sempre 30 animais, eles já vão nascendo de uma forma que já vão matar naturalmente, né? Os mais velhos num tempo bom. Senão o jogo não seria idiota de abater, porque você às vezes fica anos sem cuidar ali das ovelhas. Então, tendo 30 ovelhas, que é o normal, né? Tendo 30 ovelhas, eles têm que fazer com que tenha sempre nascimentos para que quando a mais nova nasça, a mais velha tenha a idade ideal para o abate, né? Então, quanto a isso, eu não me preocupo. Tanto o porco quanto tudo, né, ali, ele já deve ter, se tá sempre tudo com comida, não estão morrendo à toa, se tá tudo cheio, né, o máximo ali de animaizinhos, eles sempre vão abater, nascer mais, né? E ao longo porque só vai abater quando vai nascer outro, né? Então eu acho que eles veem a população, não sei, eu acho que o jogo já entende que há necessidade de novos nascimentos, alguma coisa assim, ou você vai ter que, viu que não está dando conta, vai ter que construir outro. O ChatGPT falou que a cada 200 seria bom, assim, a cada 200 a 300 habitantes ter uma casa de cada. Aí, claro, a cada, digamos, 50 habitantes ter um chicken coop. Então, o galinheiro é bem mais, né? Então eu vou, depois que terminar de construir aquelas casinhas ali, a gente já vai ter habitante suficiente para colocar um granary ali, colocar algumas coisas ali. Pomar também, né? Eu já vou fazer aqui ao fundo. Ver o que eu faço aqui. Eu sempre faço assim ao fundo, daí a fazenda fica perto e aqui não atrapalha nada, né? Porque eu gosto de fazer bastante. E creio que seja até bom fazer bastante, porque eu nunca vi sobrar. Então, eles vão adaptando a alimentação dele de acordo com o que você vai oferecendo, né? Claro que tem que ter de tudo. Mas se você oferece mais carne de frango, eles vão comer mais carne de frango. Se é um mapa que consegue ter mais pescaria,
Faz mais pescaria, que acho que é até mais barato, né? Que daí não precisa de insumo, é só realmente a mão de obra dos pescadores. Então você sempre tem que estar olhando qual que é o que compensa mais para você. Tem coisas universais, né? Que nem porco é uma coisa mais cara. E até vaca, se você criar mais vacas, é mais barato do que você criar porco. E você tá trocando 6 por meia dúzia, na verdade, no porco. Você vai dar um monte de alimentos para os porcos crescerem. Já na questão do cavalo, da ovelha e da vaca, é só colocar aqueles ray dryer lá, né? Que é aquelas varetinhas lá para secar o feno. Então você não vai estar tirando alimento de nada, né? A questão assim deles colocarem o feno lá, o feno vem do nada, eles simplesmente colocam o feno lá. Eu não sei se é igual ao Thatchery ali, que eles pegam da beira do rio, tô para descobrir isso, mas eu acho que não, acho que eles simplesmente vai lá onde tem a varetinha e do nada colocam o feno lá, não busca em lugar nenhum, né? E aí é só realmente a mão de obra, não tem insumo nenhum, ou seja, não é uma coisa terceirizada, né? O que fica caro é você, igual entre usar a lenha e o charcoal pile, né? Que é o carvão, é melhor usar só a lenha, né? E daí, claro, tem o log, que é a tora, né, bruta da madeira, que tem 2 toras para cada árvore. E aí chega lá e aí o lenhador mesmo vai lá e trata a madeira, tanto tábuas para construção quanto a lenha. E daí a lenha já está pronta. Você não precisa ter que esperar alguma menina ou algum labor, né, ir lá buscar, colocar. Daí tem o tempo de burn, né, o tempo de queima. Então, o que você puder fazer para evitar, né, isso. Tem algumas construções que eles podem usar um ou outro, daí você pode colocar lá os insumos, daí é só colocar 0 no charco e ele usa só o firewood. Ou você, que nem na Beverly, aliás, é no Brickworks, você pode escolher se você quer lenha ou se você quer carvão. Aí, claro, escolha a lenha, porque carvão é uma mão de obra para pôr. Aí você acaba gastando carvão em vez de vender ou em vez da galera usar, né? Tem muitos lugares que você usa só o carvão, né? Que nem o Smith usa só o carvão. Então deixa o carvão para quem realmente precisa. Ó, eu tenho visto, eu não sei se é questão de um lado do rio, do outro lado do rio, se o boat yard estiver de um lado do rio, ele não cuida dos barcos da pescaria que está do outro lado do rio, ou é questão de distância mesmo. Eu não sei, porque às vezes está pertinho um do outro e continua os barcos de pesca sem ser reformado, mesmo estando ticado lá, fazer reparos. Não sei. Se me encher o saco, daí eu coloco boat yard ao longo de todo o rio. Aí eu crio carinha, coloco um na pesca, depois vou lá e coloco de novo para reformar os... Fico tirando e pondo. O ruim é que eu vou ter que ficar cuidando disso, né? Pra não ficar o ano inteiro um monte de gente cuidando de barco que tá já reformado, né? Mas o certo seria eu ter um ou dois e eles cuidarem de todos os barcos que tem no mapa inteiro, né? Não sei se isso é possível.
porque tem rio, tem mapa que tem pouco rio, esse aqui tem muito rio, né? É bem serpenteado o rio, né? E é um rio mais estreitinho, né? Daí tem mapas que é um baita do rio ou até lago. E aí eu não sei se vale a pena colocar barco. Acho que já coloquei, mas normalmente eu não coloco barco e boatyard, né? Que é o cara que faz o barco em rio. Acho que no mapa 2 ou 3, acho que é o 3, tem um lago bem grandão lá. Que é o mapa que eu tava fazendo essa última gameplay. Daí agora eu vou fazer uma gameplay, ó. Tô conseguindo vender bastante sapato. Charcoal normalmente usa aí às vezes mais de 10 mil. Tem disponível, né? Ó, tem beaver até uma perto da outra ali. Smith tem de tudo aqui. Todas as parte têxtil tem aqui. E também aquele novo, esses 4 aqui, Soapworks, que é realmente o sabão, que é aqui que usa o talo, que é a banha do porco. Ó, já vou ligar aqui as outras coisas. Daí quando tiver gente pra que me venda, né? A vaca, já vou ter comidinha suficiente aqui pra ela vir pra cá. E daí vou fazer bastante desse aqui, ó. Que é pra alimentar os cavalos, que eu quero ter bastante cavalo. Pegar essa parte estreita aqui que não dá muito pra usar. Não cabe 2 casinhas aqui. Eu gosto de fazer quadras, né? Que tenha 2 casinhas uma atrás da outra. Então vou usar esse espaço pra... Ó, aqui também. Toda a beira do rio eu vou testar, né? Pra ver se dá pra colocar primeiramente a casa de pesca. E aí, onde não der pra colocar a casa de pesca, daí sim eu vou colocar esses ray dryer aqui pra secar. E eu ter bastante, tanto pra vender quanto pra uso local, né? Que eu vou ter bastante animal que coma isso. Que eu tô vendo que vale muito a pena, porque é baratinho, né? Então, bem dizer, é a mão de obra de, às vezes, 3 pessoas, 2 ou 3 pessoas. E daí já tem muita carne e couro. Pra cada casinha, né? De animal. Ver se consegue colocar aqui um granary, que tem que ter pertinho, e não só um perto, tem que ter mais por perto, assim, porque um granary, como acho que eu já até falei isso, né? Um granary eu consigo ter ali umas 10 slots ali, 10 variedades de comida, né? Dá uma olhada aqui aonde mais que eu poderia colocar. E aí, se eu tenho lá 20 tipos de comida, lá naquela localidade, naquele quadrante aqui que consegue distribuir o alimento, só vai ter 10. Por mais que eu tenha muito mais alimento no mapa, eu vou estar distribuindo só aqueles 10 tipos de alimento. Então, se no meu granary não tem ovo e frango, mas eu tenho ali sendo vendido meu ovo e frango ali pertinho, creio eu que esse ovo e frango vá para outro lugar onde tem um granary que distribua ovo e frango. E aí quem tá pertinho ali criando os animais não vai consumir os animais. Quem vai consumir vai ser outro bairro que tenha disponível, né, nos slots, tanto do granary quanto das barraquinhas do stall market.
Market Stall. Ai. Então, tudo que você tiver no granary ali por perto, você tem que se atentar de que tenha nas barraquinhas, né? Vice-versa. Vou colocar mais um aqui, ó, que eu acho que vai ser bom. O ruim que tá bem descaído esse terreno. Não sei se vai conseguir construir aonde eu gostaria. Mas tudo bem. Olha que chatice. Eu achei que eu ia conseguir construir aqui nessa frente. Não vou conseguir. É aqui mesmo. Aqueles montes ali de pomar é bem rapidinho, é uma casinha bem simples. Ó, aqui ó, sheepskin. Orquila é muito caro, mas eu vou comprar um pouquinho, porque eu tô com medo dessas tavernas não funcionar. E aí não, as pessoas não vêm ali, ó, essas 4 casinhas não tem gente ainda. Então minha população não vai, eu posso construir quantas casas for. Minha população não vai crescer se eu não tiver taverna suficiente. E para ter taverna tem que estar sempre com bebida sendo disponibilizada lá, né? O bom é que a taverna você não precisa ficar cuidando. A família que estiver ali morando na taverna vai sempre oferecer o que tiver na cidade. Tá sempre, claro que eles dependem também do granary, ter um granary bom, né? Mais de um por perto, mas no geral não precisa nem se preocupar com a taverna, né? Ele vai estar vendendo as frutas da estação, vai estar vendendo de tudo ali, até sapato, roupa, de tudo. É bem bom, porque daí se você tiver ali, não tiver tantas barraquinhas, porque realmente é uma pessoinha para cada barraquinha, às vezes você chega no jogo tem mais de 100 barraquinhas, né? Quando você tem aí mil e poucos habitantes, você vai ter mais de 100 barraquinhas, que digamos, começou os empréstimos, digamos aí a cada 8 barraquinhas tem 4, 8 casas tem 4 barraquinhas, igual eu tô fazendo ali. E realmente precisa, porque é um bairro mais retirado. Depois não vai precisar tanto, né? Que daí às vezes você clica lá, constrói uma barraquinha, clica lá, não vem nada, mas sabe que tem de tudo disponível em volta, é porque você já tá oferecendo de tudo. Daí não precisa ter tanta barraquinha. Tipo, se tiver por perto, mais barber também, que é barbeiro, é como se fosse um médico, né, na cidade, e que também oferece bastante insumos. Então, uma mão na roda, né? Mata 2 coelhos numa cajadada só. E também os predinhos. Aí cada pessoa, cada vendedorzinho dos predinhos, que tem as lojas, né? Daí você tem que ir lá ler, né? Tem store, mais residências, mais um arco, digamos. Ou seja, passa de um lado para o outro. Se você quiser construir como se fosse um círculo ali, um quadrado fechado, você consegue passar de um lado para o outro. Ele te avisa, o jogo te avisa. Se você quiser colocar o predinho fechado ali, né? Construir um quadradinho com os prédios. Se você não tá com arco, não tá com passagem de um para o outro, nenhum predinho ali tem uma passagem, aí o jogo te avisa. Ou se não, só os locais vão conseguir entrar e sair do meio ali dos prédios. Aí eu não sei se as barraquinhas conseguem ser
supridas, caso isso aconteça, né? Mas é bom sempre ter a cada... o quanto você puder, né? Eu sempre faço as esquinas, digamos, as esquinas e pelo menos uma entre as duas esquinas, para ele não ficar só um prédio assim, tipo só uma quadra, ficar uma meiuca ali que eu possa colocar market stall, colocar poço também ali para a galera não precisar depender da rua em volta para colocar esse tipo de coisa. Aí fica bonitinho, sabe? Fica como se fosse uma rosquinha o bairro. E daí o certo seria a cada predinho ter uma água, ter um poço. Porque dependendo do prédio são 6 famílias num prédio. E 6 famílias é uma quadra aí com 6 casinhas. Então sempre tem que ter a cada 6 um poço, ou a cada 8, não precisa ser tanto, né? Mas assim, o ideal é a cada ou no máximo 2 predinhos que você fizer, porque tem predinhos que nem esse da esquina que é menos, ou quando se você tiver um predinho com o arco, que é a parte de baixo, né? Se você fizer 3 andares, como eu sempre faço, o arco embaixo já ocupa predinho, o que seria uma unidade, né, uma casa, e também o store também ocupa. Então, mais ou menos a cada 2 predinhos colocar um poço. E aí daí não precisa do market stall se você estiver fazendo um predinho que tenha o store, né? Que tenha a lojinha própria, que eu prefiro. Por mais que não tenha uma das casas, que tenha uma casa a menos, eu sempre coloco com a casinha. As casinhas com já embutido o store. Porque daí é o dobro de capacidade de um feirante, vai ter 8 slots. E aí é só colocar para ajudar, né? Coloca ali na flechinha verde ali embaixo do kart ali, coloca para todo mundo ajudar. Então ele vai estar só vendendo, não vai precisar correr atrás de nenhum suprimento, né? Ó, lime eu vou colocar aqui 2.000, glassware também, que eu não sei se vai estar, ó, esse wool aqui também tem muito na cidade, que acho que é a lã tosquiada, né? A lã da tosquia da ovelha. Roupa também vou colocar 1.000, caso falte, daí eu diminuo ou tiro a roupa, né? Do inventário aqui do Trading Post. Shoes também, um pouquinho, eu acho. Esses aqui, ó, como eu não sei quanto vai ter de saída, não vou estar sempre usando, eu vou vender, né? Esse dried fruit aqui, vou testar, né? Caso a minha população comece a passar fome, eu tiro. Bricks também é uma coisa que eu vou usar sazonalmente, só quando eu fizer meus predinhos, minhas coisinhas. Mas como eu quero encher os bricks aqui, tá todos os carinhos possíveis, e sempre trabalhando, porque é uma coisa barata, e sal também é uma coisa barata de se fabricar, e tem um bom preço, né? Eu acho que consegue uma graninha boa com isso. Então, poucos que você tenha, coloca lá os 4, 5 necessários, que vai dar um retorno bom. Essas casas aqui, esses pomares aqui, eu sempre faço um de cada. Então eu vou alternando, né? Entre maçã, pêssego e cherry seria cereja, né? Mas eu acho que é mais frutas vermelhas no geral. Fazer um bairro grande aqui, que tem bastante pomar, vai ter que ter bastante mercadinho, barraquinha, né?
Então vou ter que fazer um bairro retirado, mas um bairro grande, para que eles sejam autossuficientes aqui e eu consiga ter um retorno aí de mão de obra para a cidade. Porque senão, se eu fizer um bairro pequenininho, mais retirado, né, igual eu tô fazendo aqui, porque é onde tem, né, eu não tenho muito espaço, então eu vou, metade do pessoal fica aqui, né, o tanto de barraquinha que eu tô fazendo, né, metade do pessoal fica morando e trabalhando aqui, e a outra metade vai pra fazenda, vai para as outras coisas, mas ali o forestry que eu tenho mais pra diante ali, pra baixo ao sul aqui, né. E ó, é esse timelapse que durou quase um ano. Então ainda bem que tá tudo redondinho, né, já na cidade. Questão de fazenda tal, tem só que olhar que a fazenda, eles falam que se exauriu o terreno e você tem que girar o terreno. Aí você tem que construir a princípio coloca só uma coisa, um crop em cada, né? Uma coisa que você vai plantar em cada um. Depois você coloca um terreno para descansar e daí você tem que ficar de olho para voltar na próxima estação. Senão você acaba colocando para descansar o terreno e se você não voltar, ele não vai voltar nunca. Aí você perde anos, às vezes, de plantio e não sabe por que tá faltando comida e fica nesse perrengue porque não tá se atentando a isso, né? Nossa, só terminar de fazer aí a destilaria, né? Beverly, né? Às vezes os carinha largam uma construção e fica assim uma eternidade até voltar, que nem tá acontecendo agora. Não sei o que acontece, demora um monte pra galera voltar a construir, constrói rapidinho a fundação, daqui a pouco às vezes falta pouquíssimo pra terminar e eles largam a construção, vai voltar depois. Não sei por que isso acontece. Mas até a próxima. Esse episódio aí a gente rendeu bastante.